Então, vamos dar início à banca de trabalho de conclusão de curso do aluno Gabriel Julian Wendling Cardoso, que tem como título Símbolo Existência, Retorno ao Ser, como imagem, contribuições, como imagem mesma, contribuições de James Hillman para das análise. Quero agradecer a Maria Madalena Magna Bosco, professora do curso que está aqui com a gente e que avaliou o trabalho, né, fez a leitura dele e vai tecer considerações aqui para a gente conversar, tá? Então, você tem 10 minutos agora, Gabriel, para a apresentação do seu trabalho, e depois a gente tem 10 minutos para a Madalena arguir. Então, agora a gente pode Tá começar. bom, beleza. Muito obrigado. Queria agradecer primeiro ao Paulo, né, de ter me acolhido como orientador aí nessa monografia, né, de ter apoiado o desafio de tentar encontrar uma conversa, né, entre o James Hillman, né, e a das análise, por ter apostado, né, confiado nesse, né. Primeiro foi um sonho, né, assim que começou, né, de tentar imaginar essa conversa e encontrar essas pontes, né, que foi o desafio. E também agradecer a Madalena, né, por ter eh, lido meu trabalho, né, e a gente poder conversar hoje sobre o que que ela achou e tudo mais, né, avaliar. Eu acho que a banca ela é uma conversa, né, que a gente tem, porque é um tempo curto e o trabalho está feito, né, então a gente vai mais, eu acho que falar sobre, né, debater um pouquinho aí. Mas o James Hillman ele apareceu na minha vida uns 10 anos atrás, quando eu conheci o livro dele, Psicologia Alquímica, e eu estava numa transição de carreira entre o design e a psicologia, e como ele trabalha muito com essa linguagem do simbólico e tudo mais, ele ficou ali, me marcou bastante, né. E aí durante os estudos em psicologia, ele às vezes voltava e ficava num lugar um pouco estranho, né, sem saber onde que ele se encaixava muito bem. E aí eu avancei, eh, no na graduação, né, me interessando muito pela fenomenologia existencial e aqui na pós eu pude eh, avançar mais os estudos, aprofundar e, e fui descobrindo que existiam sim alguns caminhos para conversar com ele e ele voltou na minha vida. E lendo Boas, né, entendendo melhor o pensamento de Boas, de Heidegger, e relendo o Hillman também, eu fui vendo essas comunicações e o desafio do texto era tentar, então, escrever, né, sobre isso, tentar, deixar isso formalizar, né, o pensamento, as perguntas para ver como é que isso era possível, né. Eu vou ler o resumo, porque eu acho que vai facilitar organizar as ideias e apresentar para os colegas e para a banca, já que a gente tem pouco tempo, né. Então, eu dividi em 2 slides de resumo para ficar mais fácil. O presente trabalho origina das lacunas deixadas na design análise quanto à interpretação do simbólico, que se centraliza na análise de sonhos por parte de Medard Boss, ainda que robusta quanto ao que pretende. Na pesquisa por uma ampliação desse arcabouço teórico, James Hillman surge como um pensador que expande os fenômenos imaginais para além dos oníricos. Não somente, mas ademais, se esforça por uma transposição das noções arquetípicas junguianas para fundamentar-se mais propriamente sobre alicerces fenomenológico-existenciais. Portanto, esta monografia tem como objeto a compreensão fenomenológica dos símbolos desenvolvida por Hillman em sua psicologia arquetípica. Para tanto, tem como objetivos: primeiro, apresentar a psicologia clínica fenomenológica existencial, com seus conceitos básicos. Segundo, apresentar a vida e obra de Hillman, com seus conceitos básicos. E terceiro, apresentar as possíveis contribuições de Hillman acerca dos símbolos para a psicologia clínica fenomenológica existencial, né? Pode passar por isso. A metodologia utilizada é de revisão narrativa de literatura,
O resultado desses procedimentos é a viabilização da aproximação entre Hillman e a design-análise, assegurado por meio de uma hermenêutica poética. Uma cartografia referencial é constituída paralelamente aos momentos do texto, oportunando a produção de pesquisas derivadas e desdobramentos baseados na organização epistemológica construída e na sistematização advinda de autores estudiosos de ambos Riemann e a fenomenologia existencial. Com essa ótica de leitura, está favorecido vislumbrar novos caminhos concretizáveis, tendo o mapa disponibilizado. Conclui-se que o raciocínio metafórico e o método do trabalho com a imagem de Hillman se mostram valiosas aquisições junto à teoria e à prática clínica da design análise. As palavras-chave são psicologia arquetípica, James Hillman, fenomenologia existencial, design análise e Medard Boss. E aí eu achei mais fácil trazer o sumário, também dividido em 2 slides, só para falar um pouco da estrutura, né? É, e, e como que ela resume também o texto em si. Então, lá, como é o primeiro capítulo, né? Vem o sumário, a introdução é o primeiro capítulo. Esse primeiro capítulo, são 3 capítulos. Cada capítulo é referente a cada um dos 3 objetivos que eu acabei de falar ali atrás. Então, no primeiro capítulo, a ideia era apresentar, né, a psicologia clínica fenomenológica existencial, é, com foco no entendimento dela acerca do simbólico, né? Então, eu chamei o primeiro capítulo de os símbolos das análises e na psicologia analítica, porque o foco era traçar por Boss e na conceituação do que é o homem, né, do que é o ser humano, nessa perspectiva. E aí a gente divide isso em 5 partes, né? Na primeira parte, a gente passa pela interpretação dos sonhos na das 10 análises, para entender como é que Boss ele faz a leitura dele disso, e ele constrói o raciocínio dele. O interessante era trazer o histórico desse raciocínio, apresentar os conceitos, né? E Boas ele faz isso apresentando os símbolos na psicanálise de Freud, né? Eu tive que voltar em Freud para trazer eles também direto de Freud também. Os símbolos da psicologia analítica de Jung, né? Aí vem a crítica, a psicanálise da psicologia analítica por Boas, em cima desse raciocínio. Depois, o Boss, na teoria dele, ele constrói a própria simbologia, a própria forma de interpretar. E aí vem o entendimento dele, né? Os símbolos das análises de Boss. E aí, com isso, a gente conclui o primeiro capítulo, né? Depois, o segundo capítulo, aí eu venho trazer o James Hillman, a psicologia arquetípica, né? Que é a psicologia que ele chamou, que ele fundou. Então, eu mostro um pouquinho da vida dele, né? Um resumo da história da vida dele, das principais publicações, né? É, uma, uma pesquisa sobre onde que se encontram os principais fundamentos dele, os conceitos. E aí vem também dividido em 5 partes. As origens e fundamentos da psicologia arquetípica. E eu fui descobrindo que ele também fez, né? Teceu críticas à psicanálise e à psicologia analítica. E aí ele funda a psicologia arquetípica dele em cima disso. E aí ele tece a própria noção dos símbolos na psicologia arquetípica dele. Ele traz também, ele refaz uma, o caminho dele, como é que eu vou dizer, de uma genealogia filosófica, onde que ele traz Pan, a mitologia de Pan, como a principal referência, como metáfora mesmo do raciocínio, né, que ele carrega, em contraponto ao Édipo, né, na psicanálise, e a fábula de Gino, né, para Heidegger, né, e com isso ele também tece a sua psicopatologia. Depois, no terceiro capítulo,
eu consigo falar um pouco melhor sobre essas pontes, né? Então, vem as contribuições de Hillman para a psicologia clínica e fenomenológica existencial, e ficou percebido, foi possível afirmar, né, que o raciocínio dele combina bastante com alguns critérios que o Boas estabelece, né, para que a psicologia seja fenomenológica. E então dá para falar sobre as confluências epistemológicas entre a psicologia arquetípica das análises em cima disso. E depois eu exploro um pouco um dos elementos, né, que são as tonalidades afetivas, que vem de Heidegger, né, que Boss também fala disso na prática clínica, e uma comparação, uma conversa disso com o pensamento do coração de Hillman, que é a forma como ele entende a, a leitura da realidade, né, mais ou menos um afinamento da realidade com a realidade, mais ou menos saudável, né, a partir da metáfora do coração. E aí, não sei se vai dar muito tempo de entrar muito em cada questão. Por isso que eu acho melhor eu talvez concluir por aqui, né, a apresentação do sumário. Eu trouxe a foto do Hillman, porque acho que nem muitos, não tem muitas pessoas que conhecem o rosto dele, não é tão famoso quanto os outros, né, que a gente vê na internet, o rosto do Freud, do Jung, etc., né? Então, eu trouxe o rosto dele só para a gente lembrar quem que é ele, né? E depois vem as referências, que eu dividi em 4 slides, porque foram vários, e o fato de ter muitas referências é porque foram mapeadas muitas fontes em cada capítulo, em cada momento do texto, onde que eu fui indicando, né, onde que aparecem os conceitos, onde que aparecem essas pontes, e, e eu acho que isso facilita também para quem quiser usar, né, a monografia, ou para desenvolver outras pesquisas, ter essa, esse mapa, né? E eu acho que é isso. Muito bem, Gabriel, muito bom. Passemos agora então às considerações da Madalena. Mais uma vez, Madalena, eu te agradeço por ter lido o trabalho e por conversar agora com o Gabriel, comigo também, sobre como é que ele apareceu para você. Sou eu que agradeço, né, de poder estar aqui. Olha, um trabalho e tanto, porque ele tem uma densidade teórica muito grande, né? A parte de estruturação e da escrita acadêmica, eu não tenho o que dizer, né? Porque ela tá completa, ela está, né, com todas as considerações para com a escrita acadêmica, tá? E eu quero dizer que ter lido essa monografia, com ela eu aprendi muito, né? Porque eu não imaginaria esse diálogo, tá? Eu acho que você, Gabriel, você pegou, né, a história de uma tal forma, tá? Que eu acho que junto com ela e com os conceitos principais, seja, né, da Daseinsanalyse, de Freud, de Jung, do Hillman, né, e até mesmo nas questões que você trouxe sobre o Boss, tá? Eu achei isso muito importante, porque eu me lembrei de uma fala do Wittgenstein, onde ele fala assim: é de fundamental importância dizer onde me localizo, para que de saída fiquem claras as razões de nossos possíveis encontros e inevitáveis desencontros, né? Então, assim, como eu adentrei no universo que ele foi novo para mim, né? Que foi se fazer essa dialogia entre os autores, tá? Eu fiquei pensando, né? Como que é bonita e ao mesmo tempo extremamente trabalhosa a construção de um conhecimento, né? Porque cada época histórica, ela tem os possíveis dela, ela tem as ideologias dela, ela tem os questionamentos dela, né, sobre a questão de quem é o homem. E eu vejo, né, que em todos eles
a linguagem, né, ela vai ser essa possibilidade da gente poder compreender, né, os nossos processos de humanização ou desumanização, né? E aí eu volto lá no Wittgenstein, onde ele fala, os limites da minha linguagem denotam os limites do meu mundo. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque quando você vai, né, falando de todos os profissionais que pensaram a questão do símbolo, seja Freud, seja Jung, seja Bosch, seja Hume, eu acho, né, que você trouxe os limites e as possibilidades, né, de cada um para a gente tecer uma ideologia, né? E isso sem dizer da importância que é para que esses passos na construção do conhecimento sejam feitos, a gente precisa sempre revisitar o passado, né? Eu acho que foi isso que o Jung fez, né? Por mais que ele tenha sido parceiro do Freud há muito tempo, mas a discordância e o passo além que ele dá em relação a Freud, tá? Ele foi revisitar essa história. A mesma coisa aconteceu do Bosch, a partir do contato com Heidegger, né? E a reestruturação para se pensar das análises pela questão simbólica, tá? E depois o Hillman também faz essa mesma trajetória, né? Então, assim, eu acho que seu trabalho, tá? Ele vai focar nessa questão da dialogia do Bosch com Rio, né? Após todo o trajeto dessa anterioridade que você faz desses autores, tá? E, né, o objetivo dessa dialogia foi você trazer a expressão da arte de ir ao encontro, para que a gente possa construir tempos e lugares de novas significações, tá? E isso eu acho que é fundamental para a gente reorganizar a nossa experiência humana, tá? E não uma experiência onde o objetivo é, fulano está certo, Beltrano está errado, né? Mas com esse objetivo da gente desvelar as características humanas, né? Nesses movimentos simbólicos que nos constituem, tá? Então, assim, eu quero te parabenizar. Eu achei uma monografia densa, né? Eu, de verdade, tive que ler algumas coisas para tentar ter um nível de compreensão maior, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi seu título, quando você fala, né? Símbolo, existência e voltar à imagem em si, né? Eu vi essa dialogia que você faz do Bosch com o Rio, né? Falando que o Bosch ele pega o símbolo e traz para as questões dos sonhos, né? Principalmente no livro A Noite Passada Eu Sonhei. E o Hillman, ele tenta dar um passo além, porque ele traz a imagem enquanto imaginação, enquanto criatividade, tá? Então, isso permite a gente, né, ter uma compreensão da importância que é a gente considerar os múltiplos significados das nossas vivências, né, sem restringi-las a uma história de adoecimento, caso o significado seja diferente, né? E aí, lendo seu trabalho, eu me lembrei muito do Hilke, quando ele fala assim, olha, tenha paciência com suas perguntas, porque muitas vezes a gente ainda não está com condição de ouvir a resposta, né? Então, em todo esse trajeto que você faz, eu vi a sua paciência e também o seu enorme envolvimento e esforço, né? Para tentar trazer novas perguntas sobre a questão dos sonhos, né? E da importância do símbolo e da imaginação para isso, né? E aí, eu vou parafrasear, né, toda essa dialogia que você faz, principalmente nas confluências epistemológicas entre a psicologia arquetípica das análises. Eu vou parafrasear isso com uma frase de uma música do Milton Nascimento, onde ele fala assim: porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem, né? Então, assim, por isso que a gente pode atualizá-los, né? Eu acho que o Bosch,
ele faz muito isso, tá? E o Hillman, numa dialogia com ele, né, também traz isso, porque é justamente pelos sonhos que a gente pode construir, né, novos símbolos para que a gente possa constantemente ampliar esse conhecimento do mistério de quem é. Então, é isso que eu gostaria de te colocar, né? E gostaria de te perguntar se dentro desse título que você traz, tá? O que mais te tocou, né? E como que é que isso que te tocou, né, pode ajudar na nossa prática aqui? Obrigado pelas colocações, Madalena. É muito interessante as coisas que você trouxe. É, eu acho que, dependendo do momento, né, que a gente lê o título, no dia dá para lembrar de coisas e, e se conectar com alguma coisa que chama mais atenção, porque ele leva a gente ao universo do imaginário e tudo mais, né? Mas eu acho que a questão é do artista humano, né, que eu coloco um pouco no texto, porque todo mundo é artista, na verdade, né? Todo mundo é criador de sentido, de significado, de expressão, né? Então, quando a gente está na clínica diante dos nossos pacientes, eu acho que a gente às vezes enxergar esse artista ali naquela pessoa que está de frente da gente, né? Seja às vezes é, incapacitado de expressar em algum momento da vida, porque está restringido, né? Está descrente, está perdido sem um maravilhamento, né? E de repente ele começa a contar sua história e se reencontrar, né? E aí alguma coisa ali brilha na pessoa, né? Porque ela encontra na narrativa dela, ou por contraste, né? Falando das coisas que estão ruins, que não estão gostando, tá fazendo mal, mas de repente aparece ali alguma faísca, alguma coisa, uma centelha, né? De alma, do que seja chamado, do simbólico dela, e ela começa a falar das coisas que ela gosta também. E às vezes ela fala eh, de algum momento, de algum espaço, de alguma coisa que ela faz na vida dela, que você vê que aquilo traz o sorriso dela, né? Ela se alegra com aquilo. Então, aquilo ali eu acho que é o artista nela. Então, quando a gente vai nas narrativas dessa pessoa, né? Escuta ela está trazendo ali, né? Está se auto-narrando, né? E ela começa a falar das imagens dela, né? Eh, narrar cenas, contar cenas e os símbolos, ela volta a essa imagem mesma, porque é o fenômeno vivo, né? Não é mais o que que os outros estão dizendo da imagem dela, né? Das imagens que ela carrega em si, da roupa que ela veste, né? Dos símbolos que ela porta no corpo dela, nos trejeitos, nos traços de expressão também da fala, né? E ela começa a, a, a voltar para isso e não para as performances, né, de algum papel ou desse outro que diz que ela pode, que ela não pode. E aí, de repente, vem a experiência própria, a vivência dela em conexão com essas imagens que ela está trazendo. Então, essa ideia de retornar ao ser, né, junto com a narrativa, que ela pesca de volta, ela captura, né, de volta, resgata ela mesma nessas imagens. Então, isso é o que mais chama atenção no título agora, nesse momento que eu estou falando aqui, né? É, e, e isso é a ideia de um símbolo existência, né? Porque é um símbolo vivido, é um símbolo contado de si, e não demarcado, cristalizado, né? Como palavra, como alguma coisa externo a ela, numa página, numa placa, né? Ela, ela reconstrói aquele símbolo, né? Eu acho que é isso. Faz sentido o que eu estou colocando? Não, faz sim, né? Porque eu achei muito bonito o seu título, né? Principalmente porque, se a gente for parar para pensar, né? Freud, interpretações dos sonhos, vem Jung, a questão, né? Dos arquétipos inconsciente coletivo, vem o Boss, na noite passada eu sonhei, e vem o Hilma falando dos sonhos, né? Por isso que eu trouxe a questão do Milton Nascimento, porque, né? A gente só é homem porque a gente sonha, né? Só que, né?
a gente precisa sempre estar atualizando esses significados, né, do que é o sonhar. Né? Tá, Sim, Reis? sim, eu acho que na terapia as pessoas elas podem meio que sonhar acordado, né? Um laboratório de símbolos, né? De imagens, né? Então, eu acho que o sonho, a gente, quando as pessoas trazem os sonhos também, né? De vez em quando, né? Elas vão nesse lugar de experimentar novas possibilidades, né? E aí na clínica aparece esse, por que não, né? Das análises, né? Tá, mas esse sonho seu será que é tão impossível, assim, é tão distante o que você está falando? Se não tem alguma versão desse sonho, alguma forma que está entre o idealizado, talvez, ou o distante demais, e a realidade crua, assim, rígida, não tem alguma coisa no meio do caminho, né? Que seria possível, talvez, experimentar, tentar, né? E aí vem uma, uma, uma maleabilidade, né? É, deixar mais maleável, né, as coisas para experimentar. E a pessoa às vezes vai lá e tenta e ela volta na outra sessão, né? Ela conversou com tal pessoa, ela tentou fazer alguma coisa, ela se inscreveu em alguma coisa que ela queria fazer, né? Então, a terapia é muito gostosa também, né? É, muito, eu acho uma realização muito grande do psicólogo ver diante dele esses artistas surgirem das pessoas, né? Eu acho que é isso. Muito bom, parabéns. Muito bem, Obrigado. obrigado, Madalena, pelas considerações, Parabéns. obrigado também. Agora eu e a Madalena vamos nos retirar para deliberar e a gente já volta, tá?